Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcólogas. Eu sou a Nathalie Gudaiol, a melhor neuropsicóloga do Brasil. Estou aqui com a Karina Pirró, melhor psicóloga do Brasil, e o nosso convidado, que é ninguém mais, ninguém menos do que o Dr. Thiago Cosentini, o melhor médico do esporte do Brasil. Fonte? Vozes das nossas cabeças. E minha Alial sogra. 12. E minha sogra. Minha mãe. É isso aí, gente. Thiago é meu cunhado, pra quem não sabe. Muito obrigada Pai por do estar Henry, aqui. pra quem Pai do segue. Henry, aquele nenê lindo que vocês vivem falando e que toda vez que aparece no direct, o pessoal fala, manda um beijo pro Henry, dá beijo no Henry por mim. Tá aqui, papai do Henry. E a gente vai conversar um pouquinho. Primeiro eu quero que você se apresente pro pessoal, fala um pouquinho de você. Sei que você tá com um podcast agora também, então conta um pouquinho da trajetória, assim, de como você começou e onde você está agora. Perfeito. Então, muito prazer. Obrigado por me receber. Fui super bem recebido já pelo pessoal aqui. Que bom. Fico muito feliz de ter essa oportunidade de estar divulgando um pouquinho mais do trabalho e falar sobre saúde, que eu acho que o canal de vocês é perfeito por conta disso. Vocês trazem informação de qualidade e isso é importante para todo mundo, né? Quantas pessoas às vezes vão no consultório, não sabem de nada e às vezes tendo uma informação já muda a vida de uma pessoa, né? Então, de verdade, parabéns para vocês. Obrigada, que delícia. Bom, meu nome é Thiago Cosentini, eu sou ortopedista, sou pós-graduado em Medicina do Esporte, sou marido da Nicole, irmã da Nath, sou pai do Henry e, na verdade, assim, eu fui atleta por muitos anos quando eu era pequeno, quando eu estava na minha adolescência, fui atleta da natação. E desde então, chegou um momento da minha vida que eu precisava escolher ou entre continuar no esporte ou então ir fazer uma faculdade, assim, esporte que eu digo de alto rendimento mesmo, né? E nesse momento eu decidi ir fazer medicina. E aí acabei largando um pouquinho a natação. Quando eu voltei para a faculdade, acabei voltando a nadar e voltei a competir até em campeonatos estaduais, enfim. E agora estou um pouquinho afastado da natação de novo. Gosto de surfar, gosto de um monte de esporte aí. Depois a gente conversa disso. E mergulha. Depois eu mostro. Eu vou colocar uns vídeos aqui, vou passar para Marcela colocar. Nossa, mergulha Legal. muito bem. Inclusive foi instrutor de mergulho. Também quando era pequenininho ajudava meu pai nos cursos aí. E por que, né? Hoje eu trabalho muito nessa área de medicina do esporte, lógico. Além desse histórico, um pouco de atividade física, né, que tem na vida. Dentro da ortopedia, estava até conversando com a Cá agora há pouco, muitos pacientes chegam para o consultório, às vezes com uma queixa ortopédica, então uma queixa de dor na coluna, dor no joelho, que é algo bem comum, e um paciente que às vezes está obeso, está um pouquinho acima do peso, e não é nada cirúrgico aquilo que ele tem. Então a gente precisa orientar esse paciente, e não precisa, na verdade, ser nem médico para saber disso, né? O paciente precisa emagrecer, precisa fazer uma atividade física, todo mundo sabe que isso é sinônimo de saúde. Só que aí o paciente saía a pé da vida do meu consultório falando, pô, mais um ortopedista mandou emagrecer simplesmente e não resolveu o meu problema. Então eu acabei entrando um pouquinho na pós-graduação de Medicina do Exercício e do Esporte, que todo mundo acha que é só para atleta, a gente vai conversar disso também. E hoje as pessoas procuram por um emagrecimento saudável, quer começar uma atividade física, quem que eu devo procurar, né? E isso me colocou um pouquinho nesse cenário, até um pouquinho mais afastado da ortopedia, se você pensar, mas de outra maneira. Às vezes eu pego um paciente que começou uma atividade física já e às vezes se lesiona e está comigo acompanhando. Então tá tudo certo, a gente segue acompanhando esse ritmo. Então vamos começar com uma pergunta que eu sempre tive essa dúvida. Quando procurar um médico do esporte? Perfeito. É uma dúvida mesmo, né? Até os pacientes muitas vezes nem sabem que existe isso, né? Falam, exercício, médico do esporte é para atleta, né? Alta performance. Na verdade, assim, o meu intuito inicial lá atrás, antes da faculdade, era realmente mexer com atletas. Só que se a gente pegar a população do mundo, a gente vai nichando tanto, você pega a população de atletas, é minúscula. Então, assim, ou você está dentro de um time de futebol, de repente um time de basquete, enfim, envolvido exatamente num cenário assim, ou então você acaba pegando o esporte como um todo. E aí a gente fala em atletas amadores. Então, hoje, acompanho no consultório, maratonista, o cara que começou a correr porque vou emagrecer e ganhou gosto por aquilo, e hoje faz maratona. Pega uma pessoa, às vezes, que quer começar uma atividade física, a gente vai fazer um rastreio para ver se ela corre algum risco de começar uma atividade física.
Então, quando você procurar um médico do esporte, vou começar uma atividade física, quero fazer um check-up geral para ver minha saúde, se eu posso, o que eu posso fazer. Começa com exercício aeróbico, começa com musculação, começa com crossfit. O que eu começo fazendo? O que você procura? Emagrecimento? Você está procurando performance esportiva? Performance na vida, né? A gente fala muito em performance esportiva, mas e no seu trabalho? Como que tá? Suas relações interpessoais, aí que eu acho que é legal esse bate-papo, né? Entre parte psicológica, parte neurológica, médico do esporte, ortopedia, nutrição, envolve todo mundo junto, né? Então, eu acho que assim, a ideia de um consultório de medicina do esporte é você ter todas essas profissões atreladas e todo mundo se conversando junto. Então, hoje no meu consultório eu atendo na mesma mesa com o nutricionista e a gente atende juntos o paciente. Olha, que legal. Que demais. Diferente, né? Sabe qual é o meu sonho? Meu sonho é chegar num consultório desse e falar assim. Aí você vai perguntar o que você quer. Eu falo, não, você vê aí o que eu preciso, fala o que eu preciso fazer, o que eu preciso comer. Tipo o BBB na mesa do consultório, sabe? Só me manda que eu vou fazer. Não, mas isso eu acho muito interessante, né? Porque muitas pessoas ligam assim, principalmente quem não é médico, fala assim, às vezes o médico ele é muito, não consigo conversar. E eu sou totalmente contra isso, sabe? Eu acho que a interação entre os profissionais ao redor do paciente precisa existir para auxiliar ele da melhor maneira possível. O mais interessante ali é o paciente, né? E não o meu ego, o ego de você, enfim, né? E eu acho que, na verdade, isso é tão real, que os médicos que são mais acessíveis acabam sendo aqueles médicos que, tecnicamente, têm mais sucesso. Porque se eu for encaminhar um paciente, eu prefiro encaminhar para um psiquiatra, que eu sei que eu vou poder conversar. Exatamente. Que eu posso mandar uma mensagem, que o cara tá ali acessível para mim, do que aquele cara estrela que fala com a minha secretária. Que já encaminhei, mas Sim. hoje não faço mais, porque hoje o psiquiatra que eu quero é o que vem aqui, troca ideia com a gente, fala abertamente, que a gente pode discutir aquele caso juntos. E, inclusive, a equipe de neuro, eu acho sensacional. E, às vezes, eu até, assim, a primeira vez que eu participei da reunião, eu fiquei emocionada, porque ela faz muito isso. Vai a neuropsicóloga, que sou eu, aí vão as neurocirurgiões que fazem parte da equipe, tem a chefe e tem as outras, e aí vai a fono, e vai a fisioterapeuta e todo mundo vai junto. E quem decide se o paciente está apto ou não para a cirurgia somos nós. Olha que legal. E a sua voz tem o mesmo peso. Perfeito. Isso é muito legal. E aí, depois o paciente fez o pós-operatório, vamos reabilitar esse paciente? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Não sei o quê. E o mais legal é que ela criou um neuroverso. Então, agora a gente entra com o avatar nas reuniões e a gente é muito legal. É muito legal, muito legal. A pessoa é divertida, né? Ela é. A E médica tem é essa diferente. cabeça, assim, Sim. de tipo assim, o que você acha? Sim. O que você acha, fulano? E todo mundo falar junto, e assim, porque cada um na sua área. Com certeza. Mas a gente se agrega, né? E um Porque respeitando o outro, né? Na opinião do outro, ouvir, tentar entender. não existe mente e corpo, não Exato. existe segregação, né? Quando a gente fala de sistema, a gente está falando do todo. Tudo bem, o cara pode entender mais de estômago. Mas se o estômago não estiver legal, o cérebro não vai funcionar direito, Exato. porque você está com dor. Exato. E aí, as duas coisas estão interligadas. Se você está passando por um momento ruim na sua casa, você não vai ter a mesma performance no trabalho. Vice-versa. Sim, lógico. Então, Não dá o mais todo. para enxergar o ser humano de um lado só. Quem tá fazendo isso tá perdendo, né? Com certeza. Tem uma psiquiatra que eu trabalho, ela se formou em psiquiatria do estilo de vida. Já ouviu falar? Que legal, nunca. Nossa, muito legal. Acho que é mais conhecido essa medicina do estilo de vida na Europa e está chegando mais no Brasil. Já tem formação aqui. E aí eles trabalham com pilares. Então, assim, a psiquiatria, ela vai trabalhar com atividade física, com a nutrição, com a redução de uso de substância para quem faz, Perfeito. né? E a gente já sabe, por exemplo, que o álcool é super, né, tranquilo de beber, tá todo mundo bebendo, né? Terapia, porque estratégias para lidar com estresse. Então, não é mais tipo, não tô me sentindo bem, já entra a medicação. Você tá fazendo atividade? Você tá dormindo? Né? E isso são os pilares da medicina do estilo de vida e da psiquiatria. Perfeito. Do Então, estilo de vida. só falando um pouquinho disso, cara, o médico do esporte, imagina assim, uma orquestra. Cada instrumento ali, ele é responsável por um som diferente e o conjunto vai fazer a obra, né? E o maestro, ele tá ali regendo cada instrumento para todo mundo se organizar e tocar a mesma música, senão cada um toca uma coisa e fica diferente. Um professor meu falou isso e eu achei sensacional. O médico do esporte, ele tá ali para juntar todos esses profissionais. Então, eu, hoje no consultório, eu consigo falar com o nutricionista do paciente
E muitas vezes o nutricionista não se dá bem ou não se fala com o educador físico. Isso eu acho uma sacanagem. Então, eu, pegando a informação do nutricionista, consigo repassar para o educador físico. O educador físico fala assim, mas o outro profissional ali eu não consigo conversar. Então, o médico do esporte ele tem esse papel de agregar todo mundo e todo mundo tentar falar a mesma língua ali para o bem do paciente, né? Então, o seu trabalho é... A pessoa te procura e tem um programa que ela fica com certeza. Hoje no consultório, então, eu tenho pelo menos, né, um nutricionista envolvido, pensando em performance, pensando em emagrecimento, pensando em tudo isso. Nutrição é 70%, 80% do caminho. Eu tenho um personal de confiança que eu encaminho meus pacientes. Agora ainda ele está fazendo online. Mais para frente a ideia não é essa. Mais para frente é estar todo mundo junto e atender todo mundo na mesma mesa, sabe? Algo, deixar o paciente no meio ali e todo mundo em volta, né? Mesa redonda. Exato. O paciente já entra meio... Não, brincadeira, não. Mas tem esse profissional e muitos pacientes hoje, eu acho que a gente vai até comentar depois, falar um pouquinho dessa parte psicológica, né, de compulsão alimentar, essas coisas, já acompanho com psiquiatra, com psicólogos, então eu consigo fazer esse meio de campo, pensando tanto na parte nutricional, passar isso lá para vocês, para o psiquiatra, e a gente conversar tudo junto isso. Legal. Vamos pegar esse gancho, então, da compulsão alimentar, que eu Perfeito. acho que é um assunto bem, bem importante. Me fala como que é a compulsão alimentar dentro da medicina do esporte. De que forma que vocês Perfeito. trabalham com isso, manejam? Ana, hoje, assim, eu vejo o que eu vejo muito nos pacientes e o que tem chegado muito para mim, e eu aposto para vocês também. Os pacientes estão cada vez... As pessoas, em geral, né, estão cada vez mais estressadas, cada vez mais ansiosas, tomando um monte de medicação psiquiátrica para isso, né? Fluoxetina, sertralina, né? Deprimido, trabalhando um monte, né? Stilnox para dormir, não sei o que para acordar, Venvance para acordar. E aí toma Stilnox à noite para dormir, e toma Venvance de manhã para ficar pilhado. Aí mete 5 doses de Super Coffee. Isso! Brincadeira. Mas é justamente isso, né? Então as pessoas estão num nível que está assim, absurdo. E quando a gente começa a ver isso, Nath, existem acho que duas formas pensando nessa parte alimentar da compulsão, né? A compulsão é uma doença psiquiátrica. Tem que ser tratada com medicação. Não adianta a gente pensar em parte nutricional só para um paciente assim. Então, os pacientes têm muita hoje essa parte de compulsão, só que eu não falo compulsão como doença, eu falo mais um lado afetivo ligado à alimentação. Uhum. E a gente vê muito isso. Então, o comer ansioso, né? Você deve ter noção já disso. Às vezes a gente chega do trabalho, aquele dia super estressado, hoje eu mereço. Uhum. E aí você vai lá e põe um doce, pede aquela pizza, manda a bala na pizza, no hambúrguer, porque hoje eu mereço. Nossa, eu trabalhei super, Então, assim, esse lado afetivo ele vem tanto pelo lado bom quanto pelo lado ruim, né? O lado bom dessa recompensa, eu odeio essa palavra para alimentação, recompensa, vão me recompensar, eu mereço. Ou então o lado ruim, estou estressado, estou triste, estou muito ansioso, vai lá e come um monte. Que é a mesma coisa da droga, né? Mas vou usar porque eu tô triste, vou usar porque eu tô feliz. Perfeito. Vamos pensar que tudo é comportamento. E a Sim. gente vai reforçando ou não determinados Exato. comportamentos. E aí a gente pega um nenezinho, né? A gente tá com um exemplo de um nenezinho que a gente convive. Normalmente, quando o nenezinho ele chora, qual que é a primeira coisa que os pais fazem? Eles dão um peito, uma mamadeira, um bico, uma chupeta. Sim. E aí a gente vai já desde a primeira infância ali ensinando aquela criança que a alimentação ela cura questões emocionais. Sim. Por quê? Um peito, uma chupeta, eu começo a chorar, minha etiquetinha tá me incomodando, mas eu não consigo falar isso. Eu vou falar a partir do que eu consigo, que é com o choro. E aí a minha etiqueta incomoda e eu ganho um bico. E o bico é gostoso, né? Leitinho. E aí eu esqueço que a etiquetinha tá me incomodando. E assim eu vou crescendo. Então, depois eu brigo com o chefe, eu não consigo me expressar, eu não consigo... E aí, o que eu faço? Engulo com comida. Perfeito. E, se a gente começar a extrapolar um pouquinho isso, essa parte emocional, olha que louco, né? Desde a infância ali, a gente está sendo bombardeado com essas coisas. Então, quem nunca ouviu aquele negócio? Domingo ali na casa da minha avó, aquele cheirinho de comida já me dá até emoção de falar. E minha avó era uma baita cozinheira, sabe? E eu lembro disso com carinho. Então, essa parte afetiva ligada à alimentação é demais. Então, desde pequeno você é bombardeado ouvindo assim, você não comeu tudo. Uhum.
come pra mamãe ficar feliz. Exato, Né? exato. Então, assim, quem disse que comer tudo aquilo vai ser saudável para aquela criança? Ela precisa realmente comer tudo aquilo para ficar forte. Você sabe que o Oswaldo, meu marido, ele era uma criança extremamente magra, e inclusive que até acharam que tava com problema, levavam no médico, não sei o quê. E aí, quando a Dani, minha cunhada, nasceu, porque a mãe dele falava assim, come pra mamãe ficar feliz, come pra mamãe ficar feliz, come pra deixar a mamãe feliz. E ele não gostava que nada ficasse no dentinho dele, então ele não comia nenhum tipo de proteína, porque era enjoado, uma criança chata. Aí, 5 anos depois, veio a Dani, e aí ele começou a comer tudo pra deixar a mamãe feliz. E aí ele ganhou um excesso de peso, chegou a uma obesidade, porque aí ele começou a comer para agradar, porque ele queria se aproximar da mãe, e aí a fonte de aproximação era coisa do... já que minha mãe não está mais feliz comigo, ela recorreu a um outro ser vivo, então Deixa eu comer. Exatamente. E isso a gente começa a extrapolar de outras maneiras, não só... Então, eu tenho um paciente que atendi esses dias, 20 e poucos anos, paciente extremamente ansiosa, professora, ela falou que só dorme com um pedacinho de cobertor, assim, ó. E o pedaço do cobertor tem que ser o cantinho, tem que ser a dobrinha, assim, sabe? Então, a mãe dela, uma época, botou um cobertor para ela que era redondo. E aí, ela não conseguia dormir com aquele cobertor. Então, você vê como ela liga a parte emocional a essa parte de afeto e, às vezes, né, somatiza em outras coisas. Então, Sim. Isso eu acho que cada vez mais na população isso tem aumentado e é uma questão muito ruim, né? A gente precisa tentar desligar essa parte emocional da parte de alimentação. E se a gente voltar um pouco lá, a parte dos homens das cavernas, vamos brincar um pouco assim, né? Não existia isso, né? Essa parte emocional não existia nada. Não existia, era comer pelo comer. Para sobreviver. E não existia obesidade naquela época. E quando a gente olha para os dados hoje, isso é fato, a gente tem muito mais mortes por obesidade do que por desnutrição. Ou seja, em poucos anos a gente teve, né, assim, um outro aspecto muito diferente do anterior. Antigamente se morria muito mais por desnutrição e hoje a gente tem o excesso de alimentação como um fator assim causal de morte. Pensando em emagrecimento, quais são as principais atividades físicas que eu posso incluir na minha rotina se eu quiser emagrecer? E vamos pensar num paciente que está gordo mesmo, tá? Perfeito. E aí depois você vai falando para menos, assim. Dos que estão mais fáceis. E vocês vão me perguntando também, a gente vai conversando, tá? Tá. Quando a gente fala em obesidade, então o paciente chega às vezes e fala assim, eu quero emagrecer. Aí ele fala assim, eu faço caminhada todos os dias de manhã. Eu faço minha caminhada lá 40 minutos todos os dias. Então, um exercício, quando eu pergunto na minha anamnese de atividade física, isso fala, caminhada 40 minutos todo dia. A caminhada em si é um exercício puramente aeróbico. Quando a gente pensa no aeróbico, né, puramente aeróbico, e a gente pensa em emagrecimento, então, assim, o que é emagrecer? É a gente ter um déficit calórico. Quem manda em perda de peso ou não, a gente está falando em déficit calórico, né? Você consumir mais energia do que você está... Aliás, consumir menos energia do que você está gastando. Então, assim, o aeróbico, né? A gente estava falando. Quando a gente coloca o exercício aeróbico, muitas vezes a gente acaba não fortalecendo sua musculatura. Quando a gente perde um pouquinho de massa muscular, mesmo que pequenas quantidades, o seu metabolismo ele acaba diminuindo de certa maneira. Diminuir seu metabolismo, seu gasto calórico diário, muitas vezes impacta na sua dieta. Então, o que acontece hoje em dia? Puxando um gancho só. O paciente fala assim, achei uma dieta na internet, a dieta da sopa, a dieta da água. Faz uma dieta super restritiva. Então, imagina assim, o metabolismo das pessoas vai, suponha, 1.200 calorias. Ela põe uma dieta de 900 e põe um exercício ali, nem vão pensar no exercício em si, ou uma caminhada. Ela está com um déficit bem grande. Esse déficit calórico não vai fazer ela ganhar massa muscular. A massa muscular vai diminuindo. Então, ela perde no primeiro mês 5 quilos. Fala assim, nossa, a dieta é top, é fera. Perdi 5 quilos aqui, achando que está emagrecendo. Só que muitas vezes a massa de gordura dela até às vezes caiu um pouquinho, mas a massa muscular caiu bastante. E o que ela perdeu nesse caso? Água? Pode ser água, pode ser massa muscular. Né? E aí que vem o grande problema, porque tem pessoas até que ganham gordura e perdem massa muscular e perde peso e fala assim, mas por que o corpo vai lá e tira do músculo, né? Por que não foca onde tem? Energia, não é? Não, a gordura é mais energia. A gordura ela consome, né, uma reserva energética maior. Só que se a gente pensar em termos de sobrevivência, quando a gente coloca assim, pensa musculatura ou gordura, qual que é o melhor estoque? Quebrar. O estoque maior ali é gordura. Então, teoricamente, todo o seu metabolismo começa a voltar
para segurar um pouquinho a massa de gordura, porque é seu estoque. E a massa muscular acaba... Porque a gordura seria o que te faria sobreviver caso você estivesse perdido na selva, digamos assim. E outra coisa, se a gente pensar em termos de insulina, essas coisas, se a gente diminuir muito a insulina, a gente deixa de quebrar um pouquinho a gordura e acaba usando outras fontes de energia. Uma das fontes é aminoácido. O aminoácido vem da onde? Da massa muscular. Sim. E aí, perdendo essa massa muscular, então assim, primeiro mês, 5 quilos. Segundo mês, perdeu um pouquinho de massa. Aquela taxa que era de 1.200 caiu para 1.100, vamos supor. Um déficit que era de 300 calorias passou a ser de 200. Segundo mês, perdeu 2,5. Ela fala, a dieta ainda tá boa. Segundo, pô, de 7,5 aqui. Terceiro, só que perdeu em massa muscular de novo. Terceiro mês, ela empata já o quanto ela está consumindo e o quanto ela tá gastando. E aí já não perde mais peso. E aí o que acontece? Ela não mexeu numa chavinha aqui dentro, eu gosto de brincar com os pacientes, que é seus hábitos, né? Ela está fazendo uma dieta super restritiva que não vai ter tempo dela fazer. Tem pacientes que fazem 3 meses ali, não aguentam mais e voltam num hábito antigo. Porque o raciocínio que você está falando é quando a gente tem músculo, o corpo gasta muita energia com esses músculos. Perfeito. Então, Perfeito. se você Essa está fazendo essa dieta restritiva, você está destruindo algo que gasta, né? Que porque usaria caloria. De certa maneira, você acaba perdendo um pouquinho de massa muscular e é o que vai te dar a condição de emagrecer de uma maneira saudável. Então, não saudável. pode olhar peso em balança, né? Exatamente. Porque, ainda mais no começo de dieta, muitas vezes o paciente começa a ganhar um pouquinho de massa muscular e perder um pouquinho de gordura. E o peso não muda. E aí o paciente fala, nossa, esse médico Nossa, aí... um mês inteiro sofrendo e... Geralmente o primeiro retorno deixa uns 40 dias, que é um tempo razoável ali da gente criar hábitos novos, né? Que o cérebro interpreta como novos hábitos. Então, você colocar um exercício, botar uma dieta, alguma coisa assim. Nesse primeiro retorno, às vezes, perdi 1 quilo, nossa, fiz o maior esforço, perdi 1 quilo. Só que, você ganhou massa muscular e perdeu gordura. Seu metabolismo está melhor agora. E tem como ver como está o metabolismo? Tem diversas maneiras para a gente ver. Existem diversos exames que a gente consegue ver. Pensando em metabolismo, então existe calorimetria indireta, já deve ter visto, você senta na clínica ali, põe um respirador, uma máscara ali, e ele mede quantidade de oxigênio inspirado, expirado, quantidade de gás carbônico expirado. Isso faz uma relação média. ali, faz uma relação de quanto que está sendo a partir do seu consumo de oxigênio, quanto que está sendo seu gasto calórico. Existem contas, então existem fórmulas pelo seu peso, pela sua massa muscular, que a gente faz, que calcula em média a sua massa muscular. São semelhantes, calorimetria indireta é um pouquinho melhor. E aí, se a gente começar a pensar em análise corporal dessa massa e gordura... Que é a tal da bioimpedância? Existe a bioimpedância, aí vai existir uma série de exames. A DEXA, né, que é padrão ouro. O que é a DEXA? É um raio-x que você vai fazer, que você vai ver exatamente a medida ali de gordura, de músculo, de osso... É como se fosse ali o exame para fazer osteoporose. Sei. Para a gente ver a osteoporose, né? Quanto que está a relação de osso, se consumiu muito ou não. Então, isso não Mais faz na isso. clínica? Vocês encaminham para algum lugar? Depende da clínica. Consegue. Tá. Na minha ainda não, mas quem sabe logo mais. E sabe o que é legal disso? Quando eu entrei na academia que eu estou fazendo... ele viu que eu tinha mais gordura do lado esquerdo do que do direito. É engraçado que a gente tem esse desequilíbrio, né? Porque eu uso mais e eu consigo pegar mais peso do lado direito do que do esquerdo. Aí ele falou, uma das coisas de objetivo é que a gente consiga equilibrar isso para que você tenha o mesmo nível de força dos dois lados. E é coisa que a gente não sabe, né? Sim. Mas você é mais... Tem que ter ajuda profissional, mais acúmulo né? de gordura de um lado do que do outro. Isso é legal. A bioimpedância... Você sabe como funciona a bioimpedância? Você não. tem ideia como que funciona Só isso aí? vi que é um ultrassom? lá. É por ultrassom? Não, você a sobe numa bioimpedância balança. É uma balança mesmo. E ela existe em 2 tipos. Bipolar, que você só sobe realmente e pega 2 polos, que são os pés. Ou então pode ser tetrapolar, que você segura o bracinho. Já vi. Eu fiz essa. É a mais comum, né? Você segura os bracinhos. E o que acontece? A gente tem 4 receptores, nos pés e nas mãos. A gente vai passar uma corrente elétrica, vamos dizer assim, entre esses 4 polos. E a gente calcula a velocidade dessa corrente elétrica entre um polo e outro, né? Quão forte ela chegou e quanto tempo ela demorou. Quanto mais gordura a gente tiver, mais ela vai demorar para passar e mais fraca ela vai chegar em outros pontos. Então, por isso que, teoricamente, a gente consegue ver cada parte. Então, a bioimpedância, se a gente olhar, a gente vê membros superiores, os inferiores e região de tronco, que aí pega abdômen, tórax e costas, né? Quanto mais devagar, mais gordura.
E esse negócio que você está falando é exatamente isso, né? Então, talvez de um lado lá você demorou passou um pouquinho mais mais. devagar, do outro um pouquinho menos, enfim. Não Quanto mais rápido, menos gordura você tem. Quanto mais rápido, teoricamente, mais água. Mais água geralmente está onde? Né? Lógico, existe retenção, existem outras coisas, mas geralmente dentro do músculo. Então, Que ele falou ontem. isso é um problema. O que acontece? O paciente às vezes chega no consultório muito retido, com aquela retenção. Sabe aquele negócio, você tira a meia no fim do dia, ou a legging ali, tá a marca da legging na perna inteira, no tornozelo, né? Quando a gente tem uma grande retenção, a balança geralmente não interpreta o que está dentro do músculo e o que está fora. Então, ela superestima a sua massa muscular. E aí o paciente, o que acontece? Eu falo, para diminuir a retenção você tem que tomar mais líquido, começa a tomar mais água, não sei o quê. Ele começa, chega a 40 dias, ele falou, comecei musculação, tô super bem, já tô com umas cargas um pouco melhores. Só que ele chega e caiu massa muscular. Aí ele fala, que porcaria, de novo, né? E aí você começa a perguntar e você entende, você vai ver a retenção dele, então a quantidade de líquido que ele tinha antes era muito maior. A balança interpretou que a massa muscular dele era bem maior. E é por isso que é melhor, então, você fazer... Como chama? Como chama aquele lá do beliscão? Adipometria, o beliscão. Porque Beliscômetro. o Nutri falou ontem que é melhor. Então, o adipômetro, ele é um pouco... A DEX é padrão ouro, é o melhor exame que tem, porque a gente realmente vê... E aí você perguntou do ultrassom, rapidinho, só vou comentar. Existem alguns ultrassons que a gente consegue medir a capa de gordura subcutânea ali. Então, você consegue ver quantidade de músculo, quantidade de gordura. Existem alguns também exames bom. assim, é legal também. Só não é tão bom quanto o padrão ouro, né? Mas assim, é um exame que assim, todos são bons, na verdade, para acompanhamento, desde que você sabe fazer uma análise criteriosa, que nem essa que eu te falei da água, né? Então, o adipômetro, no corpo a gente tem alguns estoques de gordura em parâmetros diferentes. Então, a gente tem lá alguns métodos que a gente avalia e faz um beliscão ali da gordura subcutânea, a gordura que está embaixo da pele. E a gente vai ver essa camadinha de gordura e colocar ela numa fórmula para ver seu percentual de gordura ali. Na mulher, quando a gente fala em algo saudável, 28% para baixo. No homem, 20% para baixo. A mulher, naturalmente, tem um pouquinho mais gordura do que o Caramba, homem. eu tava com 22 e ele falou que tava péssimo. Sério? Ele falou assim, temos que chegar em 18 até o final do ano. Aí, quando eu cheguei e falei isso pra Karina, eu falei, nossa, tô com 22. Ela falou, amiga, não é ruim. Não. Eu falei assim, não, é coisa de gordo mesmo. Ela falou assim, não é. Eu falei assim, ele falou que tem que chegar em 18. Ela Mas falou, ele tá 18 vendendo um plano, né, atleta. amiga? Presta atenção. Exato, ele precisa vender o peixe dele, né? Cara, Chegar em 18, numa mulher, a gente tá falando mais em definição. Quero que apareça aquele musculinho, aquela perna que tá mais desenhadinha. Quero um bracinho desse, assim. que você não viu embaixo. Vamos conversar, doutor. O que é isso aqui, pelo amor de Deus? Isso é outra coisa interessante, né? É pele, não é? Não, esse aqui não é pele, não. Esse aqui é gordura. A Karina né? não Tá tem fofinho. gordura. É gordura. Esse é. Sério? Esses estoques de Esse aqui, gordura... eu já recebi o beliscão, ela falou que tava com mais gordura do que era pra estar. Tava no número 20, sei lá o quê. Exato. Então, assim, Que triste esses isso. pontinhos que a gente pega gordura das costas, do braço, peitoral, o flanco aqui, né? Aquele muffinzinho aqui do lado que todo mundo Pochete. incomoda, pochete na frente, pega a coxa, pega vários pontos. Só que um cara lá, chama Charles Poliquin, esse cara, o que ele fez? Ele estudou, pegou 1000 pacientes dele e começou a analisar antropometricamente todos esses pacientes e viu que algumas doenças elas acumulavam mais gordura em uns pontos do que outros. Então, esse pontinho, quando a gente fala aqui, principalmente de braço, a gente precisa olhar principalmente algo relacionado à parte hormonal. Você vê, quando a mulher chega na menopausa, né? É aquela tia que dá o tchau e balança Isso. tudo. Porque a parte Eu hormonal sou dela já pré-tia. foi embora. Eu sou pré-tia já. Não, pelo Eu tô amor de Deus, entrando. não é isso. Não, eu tô entrando na menor. Então, mais do que nunca, importante botar um exercício para segurar sua massa muscular agora. Importantíssimo, né? Mas nesse faz ponto. tudo, tá? Vamos tudo. conversar já quero saber tudo. Vamos falar. Então, assim, essa parte a gente pensa lá, a mulher quando ela perde o estrogênio, né, enfim, né, do ciclo hormonal dela, ela começa a acumular mais gordura, principalmente nessa região, e uma gordura mais Por visceral. quê, né? Que é isso da evolução, hein? Cara, qual é a explicação? Era pra gente já ter morrido, é isso? Tipo, era pra viver até os 40, eu tô vivendo Mas, muito. Tipo assim, passou. E isso é outra coisa, quando vem casal na consulta é uma coisa legal também, porque o homem é totalmente diferente da mulher. Mas cria uma barriga dura, cara, que eu acho Então, pior, não é? Mais ou menos, porque a mulher acumula onde? No Nessa quadril. região, né? Principalmente quadril,
às vezes perna, né? É muito ligado a esses receptores de estrogênio. Então, a mulher é um pouquinho mais difícil de perder do que o homem, né? Mesmo madura? Então, não necessariamente, tá? Aí existem partes hormonais, outras coisas. Mas o homem, geralmente qual é o biotipo do homem? Então, você olha o homem que é falso magro, é aquele cara que tem um braço super fininho, perna fininha, aquele barrigão duro que você tá falando pra frente. Que gordura que é essa? Não é uma gordura que eu consigo Tocar. pegar, né? Não é dobra cutânea. Se eu fizer dobra cutânea, é até difícil. É aquela que você fala, nossa, é difícil de pegar. Porque é uma gordura visceral. É aquela gordura que está lá dentro, próximo aos órgãos. Essa gordura, quanto maior é o nível de gordura visceral, maior é o risco de ter qualquer doença cardiovascular. Então, por isso que homem morre mais, geralmente, de doença cardiovascular do que a mulher. Caramba. É um mega de um dado. É. Então, vamos lá. Vou chupar bala de estrógeno, é isso? Vamos falar um pouquinho? Você acha que compensa? É legal? É uma coisa que normalmente você indica se é uma paciente mulher? Sim e não. Tá, Depende. Depende do caso. Eu acho que aí dá pra gente puxar vários assuntos. Tá? Então, se a gente pensar numa mulher geralmente que está entrando na menopausa, existem sintomas da menopausa. Então, aqueles calorões, né? Aquele monte de coisa, perda de massa muscular, que o estrogênio está muito ligado a isso. E aí a osteoporose acaba entrando por conta disso, né? Por baixo desses hormônios. Aí eu acho que é interessante entrar. Geralmente, de primeira, não sou eu que entro. Eu sempre gosto de passar para o endócrino e o endócrino conversar comigo e realmente, acho que vale a pena, não vale, né? Sempre gosto de me respaldar com outros profissionais. Histórico, né? Da família, de câncer de mama. Exatamente. Tem né? Porque se a gente pensar, tem muito câncer de mama que tem receptor para estrógeno. Então, se eu entro com estrógeno para uma mulher assim, ferrou, né? Pode dar chance... Não significa que vai ter câncer de mama, não é isso. Mas pode desenvolver um câncer baseado na parte hormonal, né? Aí pensando pelo outro lado, aquela mulher fitness, aquela mulher que treina muito, né? Hoje eu recebo muito no consultório dois tipos de mulheres. Aquela mulher que fala assim, tô com um pouquinho a massa muscular, posso suplementar a testosterona? E aí a gente tem que tomar bastante cuidado. E aquela outra mulher que chega assim, me fala do chip da beleza. Como que é o chip da beleza, né? Que... Na verdade, assim, os implantes hormonais, que chip da beleza não tem nada, né? É um nome que inventaram, péssimo nome, na verdade. Não, ótimo. Do marketing, do ponto de vista do marketing, é ótimo, né? Da saúde, não. Na verdade, assim, se a gente fala em chip da beleza, o que é isso? É principalmente um implante hormonal que tem ali dentro gestrinona. É um hormônio que é um derivado da testosterona. Então, pegaram a molécula de testosterona e trocaram algumas partezinhas dela ali e virou a gestrinona. Para que ela foi inventada? A gestrinona inventaram ela para tratamento da endometriose. Porque, teoricamente, 80% das mulheres que usam gestrinona em certa quantidade param de menstruar. Então, se você parar de menstruar, teoricamente, você vai melhorar os sintomas da endometriose. Pô, legal, uma mulher assim, top demais. Vamos botar um implante hormonal gestrinona. Lógico, sempre faz uma análise terapêutica antes. Vamos usar primeiro um gel, alguma coisa assim, ver se está tudo bem. Porque existem efeitos colaterais. Então, gestrinona. E aí eu recebo também paciente assim, às vezes paciente obesa com implante hormonal. E aí que começa a aparecer demais? Todos os efeitos colaterais da medicação que são androgênicos. O que é isso? Queda de cabelo, aumento de pelo corporal, aumento de clitóris, alteração na voz. Então, aquela voz que já está mais barbinha. rouca, barba. Tem uns fios grossos. Exato. Né? Então... A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala assim, esse negócio de padrões de beleza, né? De beleza em si não existe nada, a gente precisa cuidar de saúde. Mulher barbada vai ficar linda, né? Com chip da beleza. De beleza? De chip da beleza? Exatamente. Você ficar barbado... Então, porque assim... Esse efeito colateral. Esse efeito colateral. Qual que é a parte da beleza? Porque, que vai na verdade, fazer? assim, Nath, a gestrinona, ela tem como efeito colateral o ganho de massa muscular, por ser um derivado de testosterona. Então, teoricamente, você pegar lá as mulheres fitness que treinam para competir... Começaram algumas ali a utilizar e aí o padrão de beleza da sociedade, aquela mulher magrinha, fitness, toda musculosa, não sei o que, né? Colocaram aquilo como padrão. Então, muita paciente chega e fala assim, mas eu quero isso aqui, eu quero chegar nesse corpo. E aí você vê que, às vezes, até o biotipo dela é totalmente diferente daquilo, né? Então, esses padrões que empurram para a sociedade, acho que é muito ruim. Nesses padrões, o que eu vejo muito é que existe muita, creio eu, muita mentira na internet. Porque, assim, a mulher pega e aí ela fala assim, você quer ter meu corpo? Então pesa a sua comida, faz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só elas tomam bomba.
Tem esteroide ali. Meu, eu sei várias que tomam trem. E aí eu queria que você falasse de trembolona e queria que você falasse sobre o uso de anabolizantes e que, tipo assim, às vezes esse ideal que a gente está perseguindo, Exatamente. ele nunca vai ser atingível só pesando a tua comida e fazendo exercício físico, porque a gente está falando de saúde. Sim. E não daquele corpo específico das musas fit. Sim. E eu acho que assim, exatamente isso que você falou, Nath. Esse padrão de beleza ligado, então assim, hoje, de novo, no consultório eu recebo um monte de gente que às vezes está fazendo coisas por conta. Então, primeiro aviso para todo mundo, pessoal, toma cuidado com isso, porque quando você coloca um hormônio no corpo, eu acho que é uma das medicações um pouco mais sérias que a gente acaba usando. Ela vai alterar um monte de coisa ali. Então, vai alterar a sua produção natural de hormônio, que se você até utilizar por um período médio a longo prazo, vai causar um monte de efeitos deletérios, né? Às vezes tem paciente usando um monte de medicação de mercado underground, de mercado paralelo. O que é isso? Não é mercado de farmácia. Então, você até comentou da trembolona. A trembolona não é uma medicação que a gente acha na farmácia hoje. Você só acha em mercado paralelo. Então, é aquele personal... Não vou falar personal só, né? Aquele pessoal da academia que está envolvido ali. Fala assim, conseguiu uma medicação aqui. E aí, O que é isso? Eu nem sei o que é isso. O quê? Trem. Trembolona... O que é esse trem? Trembolona é um esse? derivado da testosterona. Também. Uma das drogas mais fortes ali. Porque assim, as drogas relacionadas à testosterona, a parte hormonal, elas são baseadas tudo em testosterona. Então, elas têm efeitos androgênicos e efeitos no ganho de massa muscular. Trembolona é uma das mais fortes, pensando em ganho de massa muscular. Porém, se a gente pegar parte psicológica, psiquiátrica por trás da trembolona... Sério? A pessoa fica irritada. Não é só agressiva. irritado, não. Tem estudos, tem relatos, na verdade, né? Porque, infelizmente, assim, está começando a aumentar cada vez mais o número de estudos relacionados à parte hormonal, mas trembolona tem relação até suicídio, coisas assim, e até homicídio, na verdade. Então, Por causa da agressividade. Exato. Eu já vi muita A gente está gente falando de falando da testosterona, agressividade, Aumenta irritabilidade. demais. Mas a demais. gente pode dizer que, por exemplo, um paciente ele já teria uma predisposição, porque foi até uma coisa que a gente discutiu com o neuro, porque se a gente olhar o cérebro de pacientes que têm psicopatia, normalmente eles têm lesão vinculada à área do córtex pré-frontal, então aqui, parte da frente do cérebro. Mas existe um monte de gente que sofre AVC, e foi um dado que ele trouxe que eu achei sensacional. Ele falou, se a gente for pegar todo mundo que tem uma lesão de córtex pré-frontal, essas pessoas não se tornam psicopatas, mas em tese elas poderiam ser, porque elas não têm um ambiente que favorece aquela psicopatia, digamos assim. E aí a gente pode dizer a mesma coisa, talvez, da trembolona? Tipo, a pessoa já seria um carinha mais irritadinho, já era mais, me fechou no trânsito, fico bravinho, não sei o quê, já tem uns negócio de uns ciúmes mais intenso. Sim. Aí ele coloca essa medicação e plá. Com certeza. E é um gatilho, né? Um gatilho para desenvolver qualquer coisa, principalmente essa parte de agressividade, né? Então, por isso que eu falo, não usa desse jeito, não sai, o meu amigo tá usando, tá super bem aqui, vou começar a usar. Porque você não é seu esse amigo. é o mais comum. Você não faz a mesma Até porque dieta seu que amigo ele. pode morrer também. Né? Você não tem o mesmo treino, você não tem a mesma dieta, você não tem a mesma genética, você não tem as Exato. mesmas predisposições. O mesmo ambiente, a mesma história de vida, porque às vezes um negocinho que pro seu amigo, tipo, o cara te fechou, ele fala ok, pra você aquilo é muito forte, Exato. né? Porque tudo é crença, né? O mundo que vai se manifestar ao seu redor é o mundo da crença que você viveu. Sim. E outra droga que é bem comum a gente ver o uso e muitas vezes um uso inadequado, né? Imagina assim, tem paciente que chega e fala assim, um amigo meu, a história básica do consultório. Amigo meu era gordinho, não sei o quê, ele começou a treinar, começou a fazer dieta e começou a usar GH. Doutor, posso usar GH? Porque, né, o Pra quê? hormônio Pra do músculo, crescimento. É, pra hormônio do ganhar crescimento. Ah, Mas porque a eu gente quero, produz porque à ele tá noite, né? super bem agora, não sei o quê. Aí a gente começa a entender, né? Vamos pegar o gordinho que começou a usar o GH. Ele foi num médico qualquer, passaram o GH para ele e começou a usar. Então, assim, o que ele fazia antes? Ele se matava de comer a semana inteira, fim de semana. Sexta ele ia pra balada, no sábado fazia aquele churrascão com os amigos, metia um monte de cerveja para dentro, domingo comia macarronada em família, né? Aí ele falou assim, gastei R$2.000 no GH, 1.000 e pouco. Vou começar a comer um pouquinho direito, porque senão não vai fazer tanto efeito, né? Vai fazer, mas não tanto. Então ele começa a se alimentar melhor. Cara, tô usando GH, quero dar um up, vou começar a fazer uma musculação. E Ou seja, né? Ou seja, exato, é aí que eu quero chegar.
não é a medicação, é tudo o que ele tá fazendo em volta. Nossa, e total, porque eu acho que você vai dando pequenos passos, né? Que você fala assim, eu já tô fazendo cardio. Aí você começa a ver, não sei o que, aí você fala, vou fazer um exercício pro braço, vai. Aí você vai, aí isso vai, aí você fala, vou me alimentar Eu tava melhor. contando pra você, né, Nath, que a minha filha, ela fez um processo de está num processo de emagrecimento, tava com sobrepeso, pré-diabetes e tal. E aí ela emagreceu, acho que 12 quilos em um ano e meio. E aí eu falei pra ela, porque eu ficava, filha, desce, vamos fazer academia? Vamos, não sei o quê? Você quer dançar? Eu chamava ela toda hora. E ela, né, celular, cama, aquelas coisas. E aí ela emagreceu, começou a gostar de ver, né, no espelho. Hoje ela fala, mamãe, vamos treinar? Mamãe, o que você tá fazendo? Ela fala, o que você tá fazendo? Eu falo, por quê? Vamos treinar? Olha que legal, né? E aí, que quando eu não vou, vai sozinha. Que importância, né, da gente olhar no espelho, se sentir bem Demais, e o quanto isso... Aí você Demais. escolhe melhor sua comida, você escolhe melhor o que você vai fazer. Porque aquele negócio, né? Isso é até engraçado. Aquele negócio, se você começou a treinar, você fala assim, pô, se eu não comer direito, eu não vou... Você fala na pele, né? E você vê a diferença já com você, né? E eu comecei falei a isso com a fazer minha exercício, vou comer melhor. Eu falei, tudo tem um preço. Porque não fazer a dieta também tem um preço. Depende do preço que você quer pagar. E eu não quero mais pagar o preço de me olhar e não me amar. Tipo, esse preço eu não quero pagar mais, porque eu gosto muito de quem eu sou, por dentro. Eu quero gostar de mim por fora também. Perfeito. Tipo, e aí eu peguei e falei assim, mas tem o preço também do não fazer. Sim. Porque depende do... O dinheiro é o mesmo. Aonde você vai colocar ele, o preço que você vai E pagar... o sofrimento é o mesmo, né? Você porque vai assim, sofrer na esteira ou vai Ou sofrer, vai no sofrer se espelho? olhando e falando, putz, eu não me amo, eu não tô feliz, eu não quero que poste a foto, eu não quero que faça não sei o quê, eu não vou com essa roupa porque não sei o que lá, eu não posso usar branco. Não tira foto Exatamente. aqui, tira foto aqui, porque esse daqui dá papo, aqui não dá papo. É um Exatamente. sofrimento. E não vou comer o brigadeiro, eu não vou sair da mesa na hora da sobremesa, é outro. Sim. Qual o sofrimento que você quer viver? Escolha. Exatamente. Agora eu posso fazer uma pergunta meio que nada a ver, mas tudo a ver com você. Lógico. Nada a ver com emagrecimento. Quando eu penso em fazer uma atividade, eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu acho que é importante para a saúde e também eu penso lá no futuro. Eu quero ser uma velhinha, a melhor velhinha que eu puder ser. Levantar da cadeira com facilidade, enfim, brincar com meus netos no chão e tal. E aí, tive vontade de correr. Tá. Hoje eu faço, tipo, spinning, né? Faço tênis e musculação. Mas meu primo, vamos correr, você vai amar a sua cara. E eu acho que eu ia amar mesmo. Mas eu fiquei pensando no meu joelho quando eu for velhinha. Será que vai doer meu joelho e tal? Queria que a gente falasse um pouquinho sobre atividade física e lesão. Perfeito. Cara, primeira coisa, da onde veio essa crença sua que correr vai dar problema no joelho? Não sei, eu vejo tanta gente falando, parei de correr porque lesionei meu joelho, parei de correr porque não sei o que da minha coxa, Aí eu... Perfeito. Então, assim, quando a gente fala em lesão de joelho, principalmente em corredor, a gente está falando no desgaste da cartilagem, chamado condromalácia, tá? Essa condromalácia existe vários graus, a cartilagem ela vai desgastando ao pouco do tempo, né? E conforme a gente tem um desgaste maior, a gente vai virando uma artrose. Ouviu falar de artrose já, né? Desgaste articular em si, né? Não só da cartilagem. A corrida, hoje existem diversas... Realmente, existia essa crença. A corrida prejudica o joelho. Então, comecei com condromalácia, não posso mais correr, né? Até pelo impacto. O impacto é muito grande em cima do joelho. Esquece isso aí, tá? Lógico, é importante. Todo esporte que a gente faz, pensando em lesão, a primeira coisa que a gente precisa olhar é seu gesto esportivo. Pô, o que você está fazendo? Você está fazendo direitinho a musculação? Você está correndo de uma maneira legal? Ou então você tem, vamos supor, o seu pé está virando um pouquinho mais desse lado que o outro. Que tênis que você está usando? Você está correndo aonde? Na esteira ou na rua, cheia de buraco, que às vezes, né, a maneira como você está pisando ali vai lesionando um pouquinho mais de uma maneira pior, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta, Que né? é você que leva em conta, então. Com certeza. Já estou descobrindo o seu trabalho, então. Não sou eu, né? Mas quando eu pego, assim, às vezes um atleta vamos supor, um maratonista, um cara que começou a correr agora, Karina, daqui uns 2 mesinhos, começou a correr lá. Vamos correr, amiga? Eu sempre quis, sabe? Vamos? Eu acho tão bonito quando você pega aqueles filmes, os caras estão, tipo, levanta em Nova York, sai correndo. Pô, Que meu balbúrdia. sonho, sabe? Tipo, subir aquelas escadas, assim, eu acho muito legal. Vamos fazer um grupo Sempre de quis. corrida? Aliás, deixa eu só falar uma coisa. Tem um psiquiatra que eu fiquei sabendo pelo meu fisioterapeuta
que ele gosta de bike em rua. E aí ele começou a convidar os pacientes dele. Olha que legal. E Vamos aí- fazer um grupo de Olha corrida? que legal. Isso é Sério. Todo mundo de laranja. Todo mundo de laranja. Todo Camiseta mundo de laranja podicólogas, e... running. Pode pizza todo dia? Vou falar disso já. E aí a gente tem que mesclar. Tem que ser o pode Então, podicólogas e aí- com o pode pizza. Isso, pode pizza. O pode pizza é o do Thiago. Pode pizza todo dia. Eu acho que eu Então, não falei pode pra colocar. ela. Vou conversar, vou falar já. Conta pra gente do seu podcast. Eu tô com... Na verdade, a gente começou um projeto, cara. A Nath sabe já. A gente começou com um projeto, eu e o meu nutricionista lá, que a gente trabalha junto. O Jorg, parceiraço meu, grande amigo. A gente tá fazendo um podcast para falar de saúde, falar de emagrecimento, esportes. Vamos chamar um monte de convidado ligado a essa parte. Quero chamar vocês também. Já fica Eba! o convite mais pra frente. Já aceitação. Pra gente falar dessa parte emocional, que eu acho que é interessante, da parte psicológica por trás de tudo isso. E tá falando do Pod Pizza. Fugi aqui, desculpa. E aí a gente falou, vamos trazer isso pro pessoal, até pros pacientes. Eu acho que são informações boas e que vão ajudar muita gente, né? Que muita gente chega no consultório falando, comecei uma dieta por conta. Então a gente informando, eu acho que chega de uma maneira melhor. E qual é a ideia do podcast, cara? A gente servir uma pizza pro convidado e a gente comer uma pizza junto. Então, todo paciente começa uma dieta, ele começa assim, doutor, mas eu vou começar a dieta, posso comer uma pizza? Ah, que legal. Adorei o pode Então, pizza, a ideia que legal. E aí, pode pizza todo dia dentro de uma dieta, né? Que legal. Então, a ideia lógico que pode, desde que a gente, primeiro, trabalhe com compensações. A Nath tá na dieta, tá super empolgada. Vou deixar de comer, vai lá em casa, né? Hoje à noite, vamos todo mundo pra casa, vamos comer uma pizza. Vou levar minha marmita, né? Chato, tipo, né? Cristiane Barbosa. Né? Não, minha marmita no restaurante, Nem no esquenta pra mim. casamento. Né? Eu acho que assim, a gente tem vida social, lógico, é uma Sim. atleta, é totalmente diferente. A gente é pessoas Normais, comuns, né? Posso comer a pizza? Lógico que você pode. O que tem na pizza? Gordura e carboidrato. O que você vai fazer na refeição anterior e na posterior? Tira um pouquinho de gordura e carboidrato, põe um exercício no domingo de manhã ali para queimar a caloria da pizza e tá tudo bem. Amanhã tô E a fazendo pizza vai spinning, ser- então. A pizza vai ser mais fitzinha. A gente não almoçou, a gente Não, almoçou a peixe gente almoçou com legumes bonitinho. e ela salada. Tô. Tipo, normal. Tô. Não precisamos. Então, isso é uma coisa que eu falo aos meus pacientes. Você pode sair da dieta, né? Não existe esse negócio... Mas tem dia do lixo? Então. Pode O paciente lixo? O paciente fala, e meu dia do lixo, doutor? Quando que vai ser? Primeira coisa. Mas é o dia Então, ou é uma refeição? Porque eu acho o dia do lixo dá a impressão de que você acorda no lixo e vai dormir no lixo. Não é bem assim, né? primeiro ponto. Comida não é lixo, né, pessoal? Qualquer ela que seja, né? Comida não é lixo. Por mais industrializada que seja, não é lixo. É comida. Então, vamos tratar isso como seres humanos adultos e normais, né? Ver isso como alimentação realmente. Vamos fazer, então, uma refeição livre. Vamos fazer uma conta rápida? O paciente chega no meu consultório e fala assim, doutor, fiz a dieta certinho na semana, fim de semana deu uma exagerada. Botei um churrasco e tomei 10 latinhas de cerveja. Cada lata de cerveja tem 350 ml. Se a gente pensar 10 latas, são 3,5 litros de cerveja. E aí a gente já não pensa tanto, né, nisso, em volume total. E é até difícil os pacientes falarem, eu bebo, sei lá, 5, 10. Tudo bem, vamos focar no, 2 litros de cerveja ali no fim de semana. 4 latinhas é com... Né? É isso que eu tô falando. Caraca. Você não percebe, né? É verdade, 1,5 Você litro pegar- e meio, né? Aquela garrafa inteira lá de Exato. cerveja. Ou você pegar a garrafa mesmo ali, 600 ml, dá 1 litro e 200, 2 garrafas você colocar. Caraca. E vai que nem água, E né? o pessoal Às ainda vezes- fala assim, nada, toma 6 latinhas. Exato. Tipo Não, assim, Nath, é exatamente toma 6 isso. latinhas, E 6 aí latinhas. você começa a botar no papel. Então imagina assim, aquilo que a gente conversou. O metabolismo de 1.200, eu coloquei uma dieta de 1.000 calorias. Um déficit de 200 calorias por dia. Se eu pegar a semana, a gente está fazendo um déficit de 1.000 calorias. Se ele chegar no fim de semana, só da cerveja. Tirando que assim, a cerveja sempre tem ligação com petisco, né? Então você tá no churrasco, você tá comendo alguma coisa. Então você tá num bar, você tá comendo aquele amendoim delicioso. Doritos. Né? Você tá petiscando É. sempre. Aquela friturinha, um Queijinho. espetinho, né? Sempre tá petiscando. Então vamos pensar só na cerveja. 2 litros de cerveja. A cada 100 ml de cerveja a gente tem 40 calorias. Se eu penso em 2 litros, eu estou falando em 800 calorias. Só de Só ali. líquido. Só de cerveja. Em um dia. Porque às vezes é o sexto, começa na sexta-noite. Deu uma sai no estragada domingo. na Você déficit matou da um semana. mês. Você matou um mês. Por quê? Você pensa ali, 800 calorias, na semana você gastou 1.000, só na cerveja já foi 800. E essa galera que, tipo assim, a galera é top, é jovem, e aí você vê, tem corpo e tal, não sei o que, mas chega no final de semana e se mata de beber e além de tudo,
não é nem a cerveja, né? É tipo vodka que mistura com energético, cheio de açúcar e não sei o quê. Como que a pessoa consegue manter o corpo? É por ser jovem? Isso conta um pouco também, né, Nath? Porque pensar, toda a parte metabólica dela funciona de uma maneira teoricamente melhor até do que outra. Mas pensar assim, às vezes o paciente vai numa rave. Pô, ele fica a rave inteira pulando ali que nem um doido. Tá. Você tá tendo gasto Querendo ou não, energético. você tá tendo. Você Só não tá que- igual num churrasco sentadão, verdade. Só que Você você beija não- na boca. Exato. Às vezes você faz outras coisinhas. Porque a galera Queima caloria, sai pra né? pegar gente. Quanto que dá um beijo na boca? Nossa, não tem ideia. Mas dá. Pesquisa aí. Vamos lá, Esther. Agora, Produção. produção, quanto dá sentar no sofá e mudar aqui, ó? Exatamente. Quantas Então, calorias assim- você perde num beijo de 2 minutos? 2 minutinhos, tá bom. Tá bom, vai. né? Ok, então voltando um pouquinho para sua pergunta. 6 calorias por 12, é pouquíssimo. Aff. Meu, não beijem. Ridículo. Pois é. Não tá valendo a pena. Não enche a cara e beija. Acho que é por isso que o pessoal tá pulando etapa, amiga. Você tá perdida aí. O resto é mais. Ok, então voltando um pouquinho para sua pergunta, né? Tô pensando na minha parte mais do idoso ali, de eu chegar de uma maneira saudável. Qual o melhor exercício? Se hoje eu fosse pensar, falaria de cara à musculação. Quando a gente tem essa queda hormonal, a gente conversou um pouco disso, você vai ter uma perda um pouco de massa muscular e isso vai trazer todo um metabolismo muito pior do que um idoso que às vezes não está fazendo nada ou que está fazendo musculação. Odeio musculação, Thiago. O que eu posso fazer? Vamos pensar em outras atividades que tenham um exercício resistido, que a gente fala, com peso. Pode ser um crossfit, pode ser uma musculação em si, pode ser um funcional com peso, né? Pilates, entra aí. Se você pensar o Pilates em si, Pilates não com bola tanto, né? Mas se a gente pensar naquele Pilates com aparelho, que tem elástico, que tem os elásticos ali, que você faz o movimento, sim, ajuda, com certeza. Então tem paciente idoso meu que fala assim, Thiago, eu não vou fazer musculação. Tá bom, um Pilates você consegue? Consigo. E nesse caso, a questão Vamos da musculação com eletroestimulação? Legal. Acho sensacional a ideia, Ná. O problema qual que é? Como tudo, na verdade, né? Se a gente pensar, o pessoal vende isso como se fosse muito melhor que a musculação. Se a gente pensar num tratamento de um atleta ali que está lesionado, a gente vai usar ali corrente russa. Então, eletroestimulação para recrutar mais fibras musculares que às vezes você não consegue ativar daquela maneira se você fizer sem eletroestimulação, né? Sensacional, vamos recrutar mais. Teoricamente, você vai mexer mais músculo, sua hipertrofia, seu ganho de massa vai ser maior. Porém, o que acontece? Muitos locais que fazem isso não fazem de uma maneira individual. Então, assim, eu estimular meu corpo inteiro, igual você, ou então estimular mais braço, porque eu quero crescer mais braço, e você também, vai ser totalmente diferente. Então, o que eu acho que seria ideal? Fazer uma avaliação individual da pessoa. Você quer melhorar onde? O que você quer melhorar? Fazer uma avaliação ali com eletroneuromiografia, um exame excelente. Vai ver qual ativação muscular que você tem. Porque às vezes, assim, imagina, você colocou lá no quadríceps, no glúteo. Mulher adora glúteo, né? Vou treinar glúteo. Colocou lá a eletroestimulação no glúteo. Só que às vezes a sua ativação já é top, já é muito boa ali. Você não recruta, de repente, os músculos do core ali, né? Você vai estimular ainda mais ali para quê, entendeu? Então, assim, Mas aí o aparelho, quando você coloca, eu sei porque eu faço, né? Ele é individual, tipo assim, é só você e o professor na aula, não tem mais ninguém. E você tem diferentes áreas. Então, na verdade, você faz a avaliação, pelo menos onde eu treino, né? E aí ele faz tudo isso, dos seus objetivos, você faz todo um teste para você ver o quanto que você aguenta, como tá a sua forma, blá, blá. E aí, por exemplo, o braço pode ficar em 2 e o abdômen pode ficar em 8. tá. Eu aguento, a parte onde eu mais aguento estimular é o abdômen, onde eu menos aguento é no braço. O abdômen eu já cheguei em 8, só que aí eu vomitei. Então eu não faço mais. Porque aí durante eu fiz. E aí na hora que terminou, nossa, me deu um revertério, assim, eu passei muito mal. Aí hoje em dia, tipo assim, eu consigo até 5, 6, eu não deixo subir mais do que isso. Mas aí ao longo do treino, ele fala, você aguenta mais um pouquinho, aí vai subindo. Mas você faz tudo separado. Tipo assim, não é um negócio que você põe e vai o corpo inteiro. Sim. Eu acho assim, Mas teu corpo inteiro treme. não, com certeza. O tempo Porque inteiro. você está recrutando fibra do corpo E todo. assim, você dói de ficar parado.
Muito. Sim, Muito, assim. E você sai de um jeito que parece que você foi atropelado por um caminhão de água. Sim, perfeito. Tipo, um caminhão-pipa passou em cima de você. Você sai Te pingando atropelou e te morta. desmaiou, assim, entendeu? Ele não só te atropelou. Tá. Eu acho assim, o que eles vendem pelo menos o que eu estou entendendo que você está me dizendo, quanto maior a corrente, maior o ganho de massa que você vai ter ali, ou maior a queima de gordura, vamos supor. Não sei eu se é acho esse pensamento que você tem. Não, eu penso que, tipo assim, quanto mais você suportar, mais carga você vai conseguindo colocar no exercício, você vai, tipo, melhorando seu desempenho, acredito eu. De certa maneira, sim. Porém, se a gente pensa assim, se eu já estou recrutando bem, eu não preciso subir muito mais aquilo, entendeu? Sim. Então, e assim, tem um limite, a gente... o limite é 8, tá? Não, passa perfeito. de 8 também. Então pensa assim, onde a gente vai ter mais hipertrofia? Eu colocar mais carga ou eu colocar uma corrente maior? Não, mais carga. Mais carga, perfeito. E aí, se a gente começa a extrapolar um pouquinho isso, a gente começa a ver hipertrofia, pensar, né, ganho de massa muscular, pensar em carga, pensar em volume de treino, pensar tem série de variáveis que vão alterar um pouquinho isso. Então, o que eu falo para meus pacientes? Os pacientes geralmente falam assim, nossa, estou botando não sei quanto ali. E às vezes fazendo um exercício totalmente errado. E aí, ligando um pouquinho para parte da lesão, o paciente vai se lesionar e vai parar de treinar e vai piorar tudo que ele conquistou. Eu tô liberada para correr, é isso, Tá né? liberado. Tá. Não, para corrida tá, com certeza. Desde que faça uma avaliação direitinho, né? Ó, o cartãozinho tá aqui. Depois a gente passa aqui o telefone. Vamos deixar na legenda tudo Vamos. certinho. A gente se encontra pro grupo de corrida também, tá, gente? E tudo. A gente podia criar, né? Porque seria bem legal. Vai ser das 2 da madrugada às 4, né? Depois que eu pegar minha filha na balada. Vocês vão fazer o quê da meia-noite às 6? Você vai dormir? Não. Da meia-noite às 2 é um horário que eu poderia fazer. Atualmente tá assim. Não, mas pode ser uma vez por semana. Porque aí você já, tipo assim, eu já treinou, faço o já. cardio, já faço a musculação. Aí, tipo, o grupo de corrida seria no domingo de manhã. Sim, Tá lógico. ótimo, né? Não Sim. precisa também. Ninguém é atleta, né? Não, exato. Tipo, exato. você pode fazer um balé, mas você não precisa ter, eu vou me apresentar na sala do E se Teatro matar São no balé. Paulo. Você faz porque você gosta, né? Tipo, é uma atividade. Porque tem balé fit, é mó legal. Sim, sim. Não, hoje, cara, tem uma variedade Tem de exercícios muita que são coisa muito legais. bacana. E aí o paciente pergunta, né? Thiago, mas eu tenho que fazer todo dia, eu não vou conseguir fazer... Meu, o cara não faz nada hoje. Começa devagar, calma, Vai né? treinar 2 vezes na semana. Começa com 2, na outra semana... E isso é muito engraçado, os pacientes relatam isso. Ele começa a fazer atividade, então começou com as 2. Na outra semana ele foi 3. Aí ele chega no consultório e fala assim, Thiago, eu tô sentindo falta de fazer no fim de semana. E começa... Eu acho que deve não, com certeza tem parte psicológica ligada Nossa, a isso. você sabe que a orientação para os meus pacientes, por exemplo, deprimidos, né? A mulher tá deprimida, tá mal no relacionamento. Aí ela para de fazer a unha, para de fazer o cabelo, eu falo, começa com alguma coisa. Às vezes você não consegue resolver o problema maior. Sim. Sai, vai fazer a unha, porque daí você achou a unha bonita, sai, faz não sei o quê, achou aquilo bonito. Então, a atividade física, eu penso a mesma coisa, sai do zero. Anda 15 minutos. Você anda 15, cara, você saiu do zero, né? Sim. Você não precisa imaginar que você vai emagrecer e ficar forte. E pensando mas... em depressão, deveria ser utilizado como remédio, né? Ah, A atividade física é remédio. Não, cara. é remédio. Não tem jeito. Hoje, né? eu acho que... Não sei se é a ONU que fala. É um órgão grande que considera para uma pessoa deprimida, 40 minutos por dia para atividade física. Sim. Cada estudo fala uma coisa, 150 minutos por semana de quando a gente fala em atividade algo física. saudável, né? Pelo menos 3 vezes na semana, ou 150 minutos. Exato. Mas isso é interessantíssimo, né? Porque os pacientes relatam mesmo. E eu acho que assim, cara, partindo de novo pro lado pessoal de cada paciente, né? A partir do momento que você começa a olhar para você, tentar ou buscar algo para fazer para você, eu acho que todo o redor muda, né? Então, sua relação interpessoal melhora, o seu trabalho melhora, sua relação familiar melhora, tudo vai melhorando, né? Então, tem paciente que relata assim, não vou citar nomes, lógico, mas diretor de grande empresa. Ele fala assim, o paciente obeso, quando eu vou fazer reunião, fica todo mundo meio disperso, né? Não sei o que e tal. O paciente emagreceu, começou a se olhar mais. Ele falou que mudou completamente as vendas que ele faz da empresa. Que coisa, né? Como é absurdo, Mas é porque né? aumenta a sua autoconfiança, né? Então, a forma como você se coloca... Porque Sim. tudo é segurança, né? Eu tava falando disso com um paciente meu, que ele fala assim, eu sou muito bom no que eu faço. Tipo, ele é hacker.
Mas eu tenho muita dificuldade de vender o que eu faço, né? Tipo assim, mas é que o hacker nem sempre ele é usado para o mal. A gente tem essa visão. Mas, tipo assim, sistema bancário, eles precisam desse tipo de profissional para a segurança. Mas eu tenho dificuldade de falar. E aí eu falei, porque você não se acha bom. Tipo, esse discurso de que eu sou bom no que eu faço, você tá falando isso da boca para fora. Porque quando você se convencer de que você é bom, você não vai vender mal. Porque como que você vai vender o mal uma coisa que você tem certeza? Exato. Porque aí ele falou assim, não sei o que. Eu falei assim, porque hoje, mesmo que me perguntem algo que eu não saiba, eu não tenho medo de falar que eu não sei, porque eu sei bem o que eu sei. Sim. E tá tudo bem. Tipo, eu sei que eu não vou saber tudo, pelo contrário, quanto mais eu sei, mais eu vejo que eu não sei, e tá tudo certo, né? Exato. E eu consigo falar do que eu sei porque eu ganhei uma capacidade de olhar para isso e falar, poxa, realmente, eu faço bem isso. E é isso que a gente vai trabalhar com você. Tipo, de você olhar coisas e ver evidências de que você... Porque isso muda tudo. E tudo é autoimagem, né? Exato. Esse Aliás, ele falou isso. Falou isso, pra você tá gente, pensando assim, nisso? Ele falou... Ele falou que... Autocuidado. Né, na verdade, a gente estava falando de obesidade. E aí ele falou que não existe, na concepção dele, uma pessoa obesa autoconfiante. Né? Por quê? Não era só isso. Ele falou, a obesidade tem a ver com falta de controle também. Sim. Então, se uma pessoa está obesa, ele já pensa, quão sem regra está a vida dela. Porque para você manter o peso, a gente sabe, para manter o peso, quanto de energia né, que você faz. Pô, eu faço atividade física, eu olho para o que eu estou comendo, né? A gente foi hoje ao shopping, escolheu o que ia comer. Cara, é muito detalhe. Sim. E quando você consegue fazer isso na sua vida, você consegue fazer isso na sua dieta e vice-versa. Às vezes você muda na dieta, melhora a sua performance profissional. E o Everton fala isso. conversou. Ele é professor de inglês e ele fala assim, eu começo a pegar no pé dos alunos para treinar. Eu falei, mas o que tem a ver o treino com o inglês? Ele falou assim, porque se você tiver disciplina de treino, se você tiver disciplina de dieta, você fala inglês. Porque para falar inglês você precisa ser disciplinado. Não adianta você vir para aula, jogar o livro dentro da gaveta e pegar o livro de novo na quarta-feira. Não fiz a lição. Você tem aula. Aliás, para até finalizar, essa questão do... A gente escolheu fazer o Podcólogas e convidar diferentes profissionais aqui para que as pessoas pudessem despertar por alguma forma. Ou ela desperta... Pelo exercício, pela nutrição, pela saúde, né? Pela psicologia, pela neurologia. Exato. Alguma porta tem que entrar. Com certeza. Então, quem aqui, né, não está satisfeito, já conheceram mais um médico que vocês podem lá bater na porta, falar, preciso de ajuda para fazer uma mudança. E aí eu tinha um amorzinho, porque quando a minha sogra quebrou o quadril, foi assim que a gente se conheceu. Ele nem tinha nenhum relacionamento com a Aninha ainda, só de amizade, assim. Ele foi na porta da Santa Casa buscar a gente. Parecia que eu tava chegando no Sírio-Libanês e era ele lá na porta esperando já, tipo, com a cadeira de rodas, assim, muito fofo. Na Sempre verdade, tratou muito bem, assim, ele é muito doce. Essa é uma história até legal, assim, né, Nath? Pode dar tempo de falar. Fala. Dá tempo, sim. Foi como eu conheci a Nath, na verdade. Eu conheci a Nicole, a gente fez a Santa Casa de São Paulo, né? Conhecia ela de corredor, enfim... e aí eu tava acabando a residência, a sogra da Ana caiu e quebrou o quadril. E aí ela, acho que se ligou para sua irmã, né? E sua irmã falou assim, acho que o Thiago tá lá, vou falar com ele, né? E me ligou e falou assim, minha sogra tá chegando aí, enfim, né? E a gente sabe, SUS às vezes é muito difícil, né? Enfim, de conseguir cirurgia rápida, alguma coisa assim. Se bem que uma fratura de fêmur teoricamente, uma das urgências ali, vamos dizer assim, da também, ortopedia, né? Aumenta, a cada dia que passa de uma fratura, aumenta bastante o risco o aumento da mortalidade aumenta muito, né? E aí, enfim, ela chegou ali, não tinha vaga, a gente acabou conseguindo uma vaga para ela para internação. Fui falar lá são divididos em grupos, né? Cada articulação ali tem um grupo, então falei com o pessoal do quadril, passei o caso para eles, enfim, deu tudo certo. E ela tá ótima. E aí casou com a irmã dela, é isso? Casou, cuidou da Bel e hoje em dia ela faz atividade física todos os dias, porque ela sai pra caminhar, cachorrinho, e ela dá toda uma volta, não sei o que, e ela tá super bem, assim. Que coisa boa, né? Super bem. E nisso aproximou do amor da minha vida. Tá vendo? Esse é o grande exemplo de como uma tragédia pode acabar com uma história linda, assim. Exatamente. Já, Mori, que ainda combinou no serzinho mais maravilhoso do mundo inteiro. Coisa mais gostosa. Tá babando aqui.
Ti, pra terminar, a gente sempre faz um joguinho aqui, tá? Tá bom? Tira uma cartinha, se você Tá. achar ruim, pode Pode trocar, mudar, é pode só pra fazer inventar da pergunta sua pra cabeça. Certo. E a gente vai peguei uma fazer legal. pergunta pra você. Você vai boa. pegar 2, tá? 2. Eu começo, Escolhe tá uma bom? pra cada. Tá bom. O que você faria se dinheiro não tivesse importância? Focaria totalmente na minha família, nos meus pais, na minha esposa, no meu filho. Acho que assim, por mais que dinheiro tenha relevância, eu acho que a família, para mim, vem em primeiro lugar muito mais que trabalho. Então, primeiro família, depois vem as outras coisas, né? Então, eu acho que é mais isso. Não sei. Gente, Fica pega até esse. emocionada. Não, exato. Eu ia falar isso. Pega essa pergunta, copia. Fala aí de novo, amiga. O que você faria se dinheiro não tivesse importância? Faz essa pergunta assim que você conhecer a pessoa que você acha que pode ser um caso. Se ele responder mais ou menos isso, Casa. casa, amiga. Você entendeu? Né? Se pudesse ser um personagem de desenho animado, pergunta aleatória, qual que seria? Sabe aquele pinguinzinho que tem lá do... O Madagascar? Não, é um pinguinzinho que tem... Que é um filme, é um desenho de surf, na verdade. Esqueci o nome agora. Eu adoro surf. E é um filme que mostra a história de uns pinguins que são surfistas. E aí mostra a história do Havaí, do surf em si. Você seria esse Seria pinguim ele, com surfista. certeza. Que é dessa história, né? Você Pode pra perguntar. cá ou pra mim, tanto faz. O que você quiser. Quem quer começar? Tanto faz. Pode ser. Se tivesse o poder de ler a mente de uma pessoa, quem seria ela? Já posso responder várias pessoas agora, né? Quem que eu gostaria de ler a mente? Ela gosta de descobrir coisa pra ficar rica, né, amiga? Você gosta- Tendências do futuro. Nossa. Vou pegar uma pessoa bem aleatória, assim, tipo Buda. Ai, que top. Top, É. Acho que eu queria entender Ah. melhor o que ele pensa e as conclusões que ele Como chegou. evoluir, né? É. Como chegar nesse Ó, legal. estágio de evolução, né? Né? Adorei. Legal. Leria também. Olha aí. Se fosse um hacker, Nossa! se você fosse um hacker por um dia e Ficou pudesse rica. invadir o computador de alguém, quem Eu entraria seria? no computador do governo, sabe? SPC, Serasa. E isso é apagaria legal. o nome de todo mundo que tá devendo e pá no sistema. Todo mundo feliz, Brasil né? livre! Bora nós. Um povo, zero sistema. Eu acho que eu pegaria o computador dos políticos que roubam de toda a população e apagaria... Desviava Nossa. todo o dinheiro. Sabe aquelas contas na Suíça? Nossa. Tudo para o hospital público, a Exato, escola, né? educação. Não, o né? hospital público também é presidido por pessoas que certeza. não É verdade. valem. Eu ia, sabe o Joãozinho que planta cana e que, sei lá, nunca passou de 3 mil reais? Um dia ele ia abrir 300 mil. Tá lá, toma. O que aconteceu? Aconteceu que o hacker veio aqui. Sumiu. Entendeu? Delícia, né? É isso que eu faria. Bom, top. Nossa, muito obrigada, Ti. Foi Foi uma delícia. maravilhoso. Obrigada. Legal. De Passou verdade. rapidinho mesmo. Eu achei que tinha muito tempo 2 ainda pra horas. gente conversar. Nossa, que top. Ah, e legal. cadê o presente Tem dele? presentinho pra ele. Nossa, que show. Super bem recebido, né? Esse aqui é pra você lembrar da gente. Muito E obrigado. abre pra gente ver sua reação. Ixi, Ah, o medo. eu não quero nem ver. Mas não tô pula brincando. nada. Só não foi. Não vai põe- pular na minha cara. Não, é eu só não quero pôr o perguntar. rosto perto. Não, é sério. Abre meio assim. Tinha que ter uma musiquinha, né? Eu não posso vir de relógio. Por Porque quê? ele gruda. Ah. Nessa mesa. Pode rasgar. Nossa, desculpa. Não, pode rasgar. Esse. Eu juro O que eu adesivo é tentei. bom, mas- Eu juro que... Nossa, mas é muito bom, porque eu tô rasgando a caixa e não o adesivo. Não, não tem problema. O adesivo é pó de cola. Viu? O adesivo é bom, a caixa é ruim. Então, juntou. Ai, que show. Era só pra assustar. Isso. Aí, galera, muito obrigado. Meu café da manhã. Leia. Vamos tomar café porque já tomamos muito. Todo dia, aliás. Mas pode cola, aí. Já virei direto.
Olha que lindo, Sem gente. vergonha. Muito obrigada, viu? Obrigada. Muito obrigado, Nath, muito obrigado. Obrigada Só a queria você. deixar o Instagram do nosso podcast. Sim. Na verdade, ainda não tá no ar. A gente tá fazendo alguns episódios e mais pra frente a gente vai chamar vocês pra comer uma pizza lá com a gente. Oba! Então, pode pizza todo dia. Tá, vai estar no YouTube, vai estar no Instagram e E depois deixa eu a deixo sua rede social. Eu vou colocar tudo Tá na bom. referência, tá? Tá bom, perfeito. Pode deixar aí. Estou à disposição de qualquer um que quiser mandar uma pergunta. E muito obrigado. Obrigada. Sigam o Ti e sigam a gente aqui nesse canal. Agora.